Nós passamos aí por muitas inovações tecnológicas, a IA entrou na vida de todas as pessoas, entrou em todas as áreas das empresas e não é diferente no treinamento e desenvolvimento. Hoje, a inteligência artificial, ela, né, e deve ser utilizada dentro de uma universidade corporativa para mapear quais são as necessidades de treinamento, qual é o interesse daquele colaborador, para nos ajudar a fomentar pequenas pílulas de conteúdo, né? A Logschool usa muito essa estratégia, né? Nós temos uma IA generativa dentro da nossa tecnologia que permite o cliente a rapidamente conversar com aquela IA e criar ali um, um curso, uma trilha, né, dentro do formato moderno de hoje, uma trilha curta, rápida, com conteúdo, com atividades sobre um determinado tema. Por quê? Porque a organização é dinâmica e a IA ela vai nos trazer essa rapidez, esse dinamismo é, vinculado com a interação humana, né? Então tudo que a IA ali traz ali dentro da nossa universidade, a pessoa que está fazendo, seja o time de RH, seja um gestor de área, consegue fazer todos os ajustes, colocar a personalização do seu negócio, do que né, você precisa e liberar isso para a turma. Então, a IA entrou dentro de todas as áreas e é aplicada à análise de dados, né? Nós vamos falar muito sobre análise de dados aqui. Então, um ponto muito grande que o Daniel trouxe aí nesse diagnóstico, né, até 2025, treinamento sendo trabalhado e a gente tendo um ponto negro que é a falta de dados coletados, né? Como é importante, mesmo que seja um treinamento presencial, muitas das vezes os nossos clientes da base convidam, né, a que a gente faça ali treinamentos presenciais dentro de toda essa fatia de estratégia, de todos os produtos que ele tem ali conosco e o quão é satisfatório ver, né, o cliente ali recebendo todos os dados, porque nós entendemos que, independente da modalidade desse treinamento, ele gera volume de dados, ele gera engajamento, aprendizado, ele gera dados de investimento, né, tempos, horas, enfim, uma infinidade de dados e que a inteligência artificial, entre outras tecnologias, vem cada vez mais ajudar, agilizar e personalizar isso tudo. Mas trazendo aqui alguns dados, né? Eu trouxe aqui alguns cenários que eu começo pelo dado, né? Dado de aprendizado, né? Eu preciso analisar esses dados, seja de conclusão, seja de taxa de retorno, desempenho nas avaliações, o quanto é isso importante, né? Eu avaliar o dado específico ao contexto de o quanto ele aprendeu, o quanto ele saiu de um ponto A, aquele público que nós focamos, de um ponto A para um ponto B. Né? E para que eu tenha bons dados de aprendizado, onde que está o sucesso? Está no antes de executar isso. Eu entender quem que é o público, qual é o cenário, qual que é a dor a ser resolvido, o objetivo a ser atingido, e seja dentro da universidade corporativa digital, seja dentro da universidade com estratégias presenciais, híbridas, de pílulas, eu tenho essa coleta de dados padronizado, né? É muito importante, mesmo que você comece pequeno, mas já comece padronizando, porque aí fica muito mais fácil de se trabalhar esse dado, dá menos retrabalho, né? Então, nós procuramos muito aqui na base de clientes, né, Daniel? Instigar aos nossos contratantes que façam essa análise de dados, que coletem esses dados, mas também que tenham o mínimo de esforço para isso, né? Aplicando tecnologia
e customizando a realidade desse cliente. Quanto que isso faz diferença e isso vem cada vez mais forte daqui para frente. Dados baseados nas skills dos nossos colaboradores, começar a entender, começar a fazer análise, pesquisas, levantamentos, diagnósticos de cada área, quais são as habilidades fundamentais daqueles times e qual que é o gap, ou se não existe gap, no grupo e no individual. Quando a gente fala em treinamento, desenvolvimento humano dentro das organizações, nós estamos falando do grupo e do individual, né? Do coletivo e do individual. Então, nós precisamos ter esse olhar estratégico. Então, nós começarmos a ter esse levantamento, esse inventário das habilidades de cada área, de cada grupo, e se existe gaps ou não dessas habilidades. Dados operacionais também, né? Dados de erros, acidentes, retrabalhos, incidentes. O incidente, eu falo que ele é o mais importante, porque se eu começo a identificar e dar relevância para ele e treinar essa turma, porque muitos dos incidentes e acidentes ocorrem por falta de conhecimento, né? Ou porque acha que sabe muito né, e negligencia alguma coisa, mas também por falta de conhecimento. Eu evito um percentual, eu reduzo um percentual lá na frente, quando eu trato quando ele é um incidente. Então, dados operacionais, dados das pessoas, né? Dados de gente, turnover, absenteísmo, isso está muito ligado com o quão compromissado esse grupo está. E eu consigo trabalhar esses dados, melhorar esses indicadores com treinamento, com uma boa estratégia. E cada vez mais essa estratégia ela me leva para uma estratégia que seja contínua. Ou seja, cultura, né? Eu preciso que seja cultura dentro da organização. Senão, realmente, o colaborador, os líderes de áreas vão entender como mais uma tarefa, que de vez em quando ela aparece e eu tenho que executar. Não, treinamento, ele precisa, e isso vem muito forte, ele precisa ser, correr na veia, as pessoas precisam respirar isso dentro da organização. E ter isso como rotineiro, como hábito. E eu só crio um hábito quando ele começa a acontecer todos os dias, quando eu começo a trazer essa importância e essa disciplina, desde que o colaborador entre com um bom onboard mais interativo, né? Que motive mais aquela pessoa, né? E que não seja aquele onboard longo, comprido, chato, né? Né? Conversando com várias pessoas da área, tem até uma live aqui no nosso canal, comigo e com a Fernanda Godoy, depois se vocês quiserem assistir, onde a gente fala muito isso também. Quando eu tenho esses dados, eu começo a criar treinamentos mais assertivos e eu não vou no modismo, porque tem muita coisa legal. Mas se eu fizer um treinamento, o beabá, o feijão com arroz muito bem feito, ou seja, entendendo esse público, entendendo as necessidades, eu não preciso trazer tantas coisas diferentes. Nem toda novidade se aplica para aquele objetivo, para aquela dor, né? A gente saber realmente selecionar o que a gente traz de novo, mas nunca esquecer que mesmo quando eu falo com tendência, eu preciso sempre fazer o básico bem feito. E o básico bem feito vem daqui para frente análise de dados. Né? Essa análise de dados vem como algo muito forte, que está vinculado